Olá, gente, trazendo mais um vídeo aqui para o Comentando os Fatos. Meu nome é Margarete, para quem não me conhece, sejam todos muito bem-vindos. Eu já vou direto ao ponto, tá bom? Sobre o meu último vídeo, algumas pessoas me entendem, graças a Deus é a maioria, que não tem um cabresto. O que é o cabresto, gente? É aquela pessoa que é cabresteira, que fica lá no sofá, que assiste o Big Brother da vida, que já, ali já não observa as relações humanas. Se eu assistir, o que eu gosto até, por quê? Porque eu observo como é que cada ser humano, como é que cada pessoa se comporta dentro de um confinamento por longos dias. Então eu gosto. Mas tem aquele lado que a gente fala aí, né? As tias do sofá, que tem aquele cabrestinho que não olha nem para o lado. Aí eu vou falar o quê? Como, por exemplo, eu vou falar e vou mostrar, porque eu gosto assim. Eu não gosto só de falar, eu gosto de mostrar. E vou responder também, obviamente, né? Tá ganhando quanto pra falar um absurdo desse? Um assa, né, que a gente não pode falar aqui, infelizmente, maldito. Aí eu respondi pra ela, putz, tô rica, gente, é Maria Lúcia, mas eu vou colocar aqui pra vocês verem. Eu tô rica, graças a Deus, de saúde, né? Que eu fiz aí, tô numa correria, fazendo zilhões de exames. A médica me pediu aí, não sei lá, não contei. Mas quando eu fui lá tirar o sangue, sabe aqueles tubinhos? A moça tirou um, tirou dois, tirou. Eu falei, moça, o que tá acontecendo? Ela falou, são vários exames. Eu falei, tá bom, tirou 4. Graças a Deus, os de sangue, tudo ok. Porque eu costumo me cuidar. Mas a gente tem o estresse do dia a dia, o estresse. Os advogados, gente, eu acho que eles já têm uma preparação, sabe? Pra quando eles pegam um caso assim, eu não serviria para ser advogado criminal. Eu não serviria, eu não ia prestar. De verdade. Por quê? Porque eu não tenho freio. Eu não consigo ter essa calma que eles têm quando eles precisam ter. Se bem que eu conheço uns aí, que nem o doutor Daledoni. Ele vai e ele fala. Só que eu acho que isso muitas vezes prejudica a pessoa que está sendo julgada. Então eu acho que o advogado ele precisa ser um pouquinho mais, nem tanto lá e nem tanto cá. Enfim, eu não teria a menor condição psicológica, porque eu já ia chutar o balde, eu já ia, sabe, perder ali, eu ia ser expulsa, muito provavelmente, de um plenário de júri. Vamos lá, gente, tem mais 2 comentários que eu não vou nem fazer questão de ler, mas vou colocar aqui, mas um eu faço questão de ler, para vocês verem que eu não imponho nada a ninguém. Muito pelo contrário. Temos o comentário do Amadeu. Ele falou assim, acredito que o cara tem participação, sim, mas existe outros participantes. Eu dei o coração, como vocês estão vendo aí. Por quê? Porque a pessoa é educada, é o ponto de vista dela. Ok, tá tudo bem. Eu estou aqui no YouTube, e no YouTube tem pessoas que têm a sua opinião, que fala de tanta coisa aí, e eu tenho a minha. E tá tudo bem, gente, tá tudo certo. Quem me acompanha aqui desde o caso da Ana Sofia, Vera Padron, é uma que tá aqui comigo desde sempre. A Vera sabe tudo que eu passei, qual foi o meu trabalho no caso da Ana Sofia. A mesma coisa que eu estou fazendo agora, eu fiz no caso da Ana Sofia. Eu fui atrás, gente, desse cara aqui, Dr. Aldroville Grise. Ele é delegado do Demacro. Ferrado, cara, né? Cara bravo,
né? Pitbull enraivado, até gosto. Até gosto quando é assim, que daí me desafia um pouquinho mais. Eu fui lá no Instagram, doutor, é isso, isso, isso. Ele era assim, ó. Quem te falou? Quem falou isso pra você? Quem te contou? Da onde veio essa informação? E eu fui lá, né? Aí ele falou assim, vocês estão vivendo um delírio. Falei eu, não, doutor, eu não estou vivendo delírio nenhum. Eu ia atrás das pessoas que eu precisava ir. Como no caso da Vitória. Eu não tô aqui de brincadeira. Eu fui atrás de delegado, fui atrás de advogado. O advogado que falaram aí que o delegado tem uma, não sei o que lá, um processo. Esse do caso da Vitória, né? Processo, né? Gente, no caso da Vitória tinha um advogado, o advogado de defesa, ele tinha uma condenação por sequestro. E o cara é fera, o cara é, assim, magistrado de uma competência. Agora, o que era ele que estava sendo julgado? Não era? Então eu tinha que trazer aqui, aliás, muito educado, de uma educação assim surreal. Ai, mas tinha youtuber aqui que falava assim pra mim, Marga, você é louca? Marga, eu falava, gente, um não eu já tenho. Um não eu já tenho. Fui atrás do irmão do acusado. Ah, você é doida? Nossa, você não tem medo? Eu falei, medo do quê? Eu preciso de ouvir as duas partes. Eu preciso ouvir as duas partes. Se a pessoa que vem aqui no meu canal e não consegue compreender isso, desculpa, aqui não é o seu lugar. Não, gente, nem tudo é like, nem tudo é dinheiro. Graças a Deus eu tenho alguém para pagar as minhas dívidas, né? As minhas contas. Porque o YouTube não dá para você viver. Não dá. Não paga nem um terço do que eu preciso pagar. Mas se eu precisar, eu tenho a quem recorrer. Então, eu não vou deixar de trazer aqui os pontos cruciais de uma investigação que para mim começou errada e está terminando errada. Não vou. Eu não concordo com essa investigação do caso da Vitória. Você concorda? Então o que você está fazendo aqui no YouTube, acompanhando o caso da Vitória? Se for para eu dizer, olha, o Michael, vocês pensam que eu... Deixa eu primeiro concluir. Gente, eu não tenho TDAH, ou não sei, o nome mudou, agora tá moderno, né? Não sei o que lá, TDAH. Não, eu tenho hiperatividade, ansiedade. Esse é o meu maior problema. Um dos maiores problemas da minha vida é a ansiedade. E a hiperatividade, que a minha é grau 4. Fiz exame, tudo e beleza. Tudo certo, a gente vai acompanhando e tá tudo bem. Então, já perdi o raciocínio, vocês estão vendo? Tá vendo como que é? Gente, o YouTube é para os fortes. Isso aqui não é para a pessoa que vem aqui brincar de ser youtuber. Não é. Abra um canal, vai lá e fala, o Michael é um assassino, o Michael foi ele, o Michael... E vai lá e fica acusando o tempo todo. Abra o seu canal. Agora, vir aqui destilar. Vir aqui e destilar sua raivinha, o seu ódiozinho, o seu sei lá eu o que, não vai adiantar, porque eu vou bloquear. Simples assim. Então, vou ganhar seguidores. Gente, eu nem reparo, juro. Já tiveram pessoas aqui, Marga, seu canal bateu 24 mil. Marga, gente, eu não fico contando números. Eu não dou importância para isso. Eu dou importância se o meu vídeo tá indo bem, se meu vídeo tá tendo visualizações, se meu vídeo não tá tendo visualizações. É isso, é sobre isso. O YouTube não funciona assim da maneira que vocês pensam. Aliás, eu poderia muito mais ter um engajamento maior se eu tivesse aqui, se eu não estivesse tentando trazer para vocês as dúvidas do inquérito, com provas.
provas, né? É isso que eu tento fazer aqui. Porque se for para eu vir aqui e falar o que tem no inquérito, tá tudo bem? O que eu tô fazendo aqui, gente? O que eu tô fazendo aqui? Eu saio daqui, eu vou lá para o meu outro canal. Que, aliás, tá até lá. Nem tô gravando lá. Como eu falei, eu podia estar alimentando os 2 canais, tá ganhando muito mais? Podia. Mas eu fico de madrugada lendo o inquérito, eu fico tentando encaixar os pontos que eu não consigo. Não consigo, tá? A polícia falou que o Michael tentou ir por este caminho, que eu vou colocar a foto aqui. Como é que o carro do Michael... Alguém foi lá? Vocês estão vendo? Eu não concluo. Vou concluir. Como é que o carro do Michael iria subir ali? Primeira coisa. Segunda coisa, a simulação lá, a reconstituição que eu não vi. Você viu? Eu não vi. Vi nada sobre isso. Vi dizerem, né, próprio youtuber aqui falou, que foi feito à noite, tananã, tananã. Eu não vi nada disso. E se fizeram também, tá aí o resultado. O resultado tá aí. Vai tudo de encontro. Agora, quando eu falo aqui da família do Michael, eu estou do lado do... Será, gente, que é porque eu estou do lado do Michael? Não, é porque são seres humanos, assim como eu e como você. Porque eu consigo me colocar no lugar da mãe da Vitória e também consigo me colocar no lugar da dona Edneide. Porque eu também sou mãe. Simples assim, gente. Simples assim. Não dá pra você imaginar, porque agora eu faço aí uma outra pergunta para essas ameba aqui, essas duas aí, né? E se fosse o seu filho, que, né? Aqui, até aqui no YouTube, meus filhos já entraram no caso da Ana Sofia, que eu vivi lá um stalkeamento e tananã, tananã, né? Que nem vale a pena ficar relembrando isso, porque a pessoa que se dava a esse papelzinho ridículo e ordinário não merece credibilidade nenhuma. É simples assim. Então, quando eu trago o outro lado da história, é para você, baseado, nós temos um contexto. Eu não tô falando aqui sobre esse caso aqui, ó. Que a delegada foi brilhante, dei os parabéns para ela lá. Ainda ela me respondeu muito triste, né? Falei, doutora, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Você chamar uma coisa dessa aqui de mãe. Não, não é mãe. Isso é parideira, chocadeira. É uma chocadeira, não é mãe. Que o filho dela morre, no outro dia ela vai pro funk, rebolar, né? Eu vou chamar esse traste de mãe? Não. Chocadeira, e eu não posso falar, na verdade, o que eu quero. Porque, né? Dá probleminha no vídeo. Por isso. Porque senão ela... Aqui eu falaria muito mais coisas, mas não dá. Dá pra eu ir a favor desse cara aqui? Não dá, gente. Tem casos que aparece e tá claro, tá tudo claro o que aconteceu. O caso da Ana Sofia, a gente conseguiu sabe, a gente conseguiu resolver? Não. A Sofia tinha 8 anos. Eu me apaixonei por aquela menina. Só eu sei o que eu passei por causa da Sofia. A Vitória é a mesma coisa. É aquela coisa de você... Eu tive 17 anos, gente. E eu não vou falar pra vocês que eu era... não. Eu era... tipo assim... Somos em 3, né? Uma já mudou de endereço. A minha irmã querida. Mas somos em 3, né? Éramos em 3. Eu falo somos no presente. E eu era mais... Vou fazer o quê? Eu era a espivitada de 3. Eu era aquela doida mesmo, sabe?
Não tava nem aí com nada, metia as caras, achava que o mundo era meu, né? Não tava nem aí. Gente, eu não tinha medo de nada e nem de ninguém. Hoje, talvez, essa bagagem aí de vida me faça ser um pouco assim. Eu já vivi tanta coisa, gente, tanta coisa, que vocês não têm nem noção. Então, isso me trouxe uma certa bagagem para eu ir lá e questionar. Eu sou aquela que questiona. Eu sou aquela que, quando eu vi a suposta confissão do Michael, como foi, a maneira que foi tudo o que aconteceu, tudo, né, aquela coisa toda, secretário de segurança, delegado, 2 investigadores, o Michael não sabendo que estava sendo filmado. Tem tanta coisa para se chegar ao indúbio pro réu, nesse caso. E eu tenho tanto medo que a justiça não apareça, assim como aconteceu no caso da Ana Sofia, tanto medo, vocês não têm noção. Porque não é só no caso da Ana Sofia, não, gente, da Sofia, agora da Vitória, que a gente está vivenciando isso, são os emasculados de Guaratuba, as bruxas de Garanhuns, né? Não sei se vocês aí viram esse caso. Tantos casos que a gente, escola base, que o próprio jornalista da Globo procurou um dos envolvidos lá e pediu perdão, porque eram todos inocentes. E as tias do sofá. Se a minha mãe tivesse aqui, a minha mãe seria a tia do sofá. Tinha coisa que eu falava pra ela assim: mãe, não é bem assim, calma. A minha mãe era feminista, né? Aquela coisa de que mulher, não sei o que tem, mãe, não é assim que funcionam as coisas. Mas a minha mãe tinha esse lado, sabe, da coisa de, porque é mulher. Não, tá cheio de mulher aí que não vale nada, que coloca o cara lá na cadeia, gente, por nada. Por nada, o cara não pode nem... Se você aí for lá e falar, olha, meu marido fez isso, não é ela que vai ter a medida protetiva, e é o cara que vai ter que provar que não foi ele. Tá muito fácil pra mulherada hoje. Ai, só porque eu sou mulher, eu vou ter que ficar do lado das mulheres? Dane-se! Liguei o foda-se, né? Ligo o foda-se quando essas coisas acontecem, porque eu nunca fui assim. Eu contestava a minha mãe. Ai, mas olha que bonitinha, olha que nananã. Tá, bonitinha, mas ordinária, né, mãe? Era assim. E até hoje eu me mantenho com a mesma postura. Eu nunca olhei pra ninguém. Nunca eu fiz isso na minha vida. Ai, coitadinho, ai, coitadinha do Neida. Nunca. Do nada, sem eu ter ali a convicção de que que tem muita coisa errada no inquérito da Vitória. Muita coisa. Agora, o outro lado também sofre. A mãe do Michael, ela chora todo dia, gente. Todo dia, por quê? Medo do filho dela. Ela falou. Eu vou colocar o áudio aqui e depois nós vamos comentar. Vou dar uma sumidinha para vocês ouvirem. E, por favor, prestem atenção. Deixem a razão de lado. Deixem a razão de lado. Ouçam esse áudio se colocando no lugar. Isso chama-se empatia. Então eu vou colocar aqui o áudio para vocês. Eu achei essas fotos ontem que eu tava fazendo faxina no quarto. Eu olho as fotos e me pergunto: ninguém sabe da minha dor. Ninguém conhece o meu sofrimento. Pra ficar falando tanta merda, pra não achar uma solução. Ai, Jesus, me ajude.
Dê força pra aguentar isso. Ai, se eu pudesse, eu trocaria lugar com ele pra ele não estar lá, meu Deus. Eu iria ficar no lugar dele. Eu não vejo nessa situação. Ai, Manuela, se ele soubesse, meu marido brasileiro, se ele soubesse como eu queria gritar pro mundo, mas não adianta eu gritar, porque as pessoas já acreditam. Eu já chorei ouvindo esse áudio. Gente, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Se vocês não tiverem empatia com a dona Edneide, porque ela não tem nada a ver com isso, por favor, gente, a mãe do Michael não tem nada a ver com isso. Ela não sabia, ela sabe o tanto quanto eu e você. Num fatídico dia, porque eu não posso falar aqui num belo dia, ela acorda e vê esse caos na vida dela. O que você faria? Você. Agora, eu coloquei no outro vídeo, já falei pra vocês, eu vou ler aqui tudo que o Michael disse, ou pelo menos uma parte do que ele falou na entrevista do Cabrini. Aí será que você também não falaria? Será que você também não iria falar, fui eu, sim, ai, foi aqui, mas isso, foi aí mesmo. Ah, então, a gente estava lá e... Então, a confissão dele foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Não tinha uma história, tinha uma história. Uma história eu não vi ali. E quando eu vi a entrevista do Cabrini, eu parei e eu pensei, se ele falar do secretário de segurança, não foi ele. Não foi ele. Porque um outro falaria, não sei. Eu sei que ele falou. Então, cada um precisa tirar as suas próprias conclusões. Tem coisa sendo feita? Tem gente trabalhando. Os advogados de defesa do Michael estão trabalhando. Já aplaudi eles, já. Todo mundo aí, quando viu aquela audiência, viu que os caras arrebentaram. Enquanto eu não ouvi um A do advogado contrário, do jornalista, né? Porque ele tá aí sempre em foco aí, né? Podcasts e tal, nananã. Enfim, né, gente? Enfim, os advogados do Michael nunca apareceram. Por que será? Eles também não precisam de mídia? Precisam. Mas eles estão trabalhando. Eu tenho certeza disso. Tem coisas ali que ainda não trouxeram? Tem coisas que eu poderia falar aqui? Não. Por quê? Porque depois o que o YouTube não me paga, não dá para eu pagar. Digamos, se eu falo aqui o que eu não devo, aí eu tô, né? Aí você vai lá me visitar, você vai lá falar, oi Magá, gosto tanto dos seus vídeos, você vai lá me dar essa força? Não, gente, eu preciso trazer aqui o que eu tiver provas, o que eu ver, o que eu vejo, eu posso comentar, eu tenho o livre arbítrio de não concordar com nada do que está nesse inquérito. Tenho. Eu não concordo com nada, nem com as testemunhas, porque a Daiane morando, que eu vou mostrar uma fotinha aqui, eu achava que era Casa Rosa. Piorou, né? Piorou um pouquinho para ela. Porque a vizinha que eu trouxe o áudio dela aqui, falando que ela não ouviu nada, essa não foi chamada. Agora a Daiane, que morava colada
colado da casa geminada. Eu já morei. Já morei quando criança em casa geminada. O que ela ouviu? Ai, parecia que tinha derrubado o portão. Hã? E o Paulo, salvo engano, o nome dele é Paulo, o outro vizinho. Barulho de moto. Aí você fala, porra, como é que é? O depoimento tá uma coisa, na audiência de instrução tá outra coisa. Assim como todas as provas, os telefones que o querido perito que foi contratado, sério, sereno, tranquilo, foi lá e fez um belo de um trabalho, onde mostra que as fotos do telefone do Maico, isso tá lá no inquérito, foram manipuladas. Aí eu tenho um Dandan, né, o Daniel, o Dandan, falando que excluiu 5.000 arquivos. Eu li aqui a pessoa dizendo, ele falou que ele apagou porque ele era casado. É mesmo? E aí eu sou obrigada a acreditar no Dandan. Aí eu sou obrigada a acreditar. Não, eu não acredito. 5.000. São 5.000 arquivos. Não são 10, 20, 30. Vou lá, vou apagar, né? Não, gente. Ele foi lá e apagou 5.000 arquivos. Aí, a Margarete tem que concordar. É o que eu falei. Temos várias pessoas falando aqui do mesmo caso. Doutora Raquel é uma, e por aí vai. O Abraão, que ele nem tinha acesso ao inquérito, a tudo, hoje eu passei para ele, que ele arrasa, né, ali nos vídeos que ele faz, então eu acho que ele deveria ter, e hoje é público, né? Então, minha gente, é assim, só que cada um respeita a opinião alheia, ninguém fica, sabe, naquela coisa ridícula, horrenda, de um ficar metendo pau ali, é stalkeando mesmo, né? Essas coisas aí. Não, cada um faz o seu. E ninguém traz nada da vida pessoal de ninguém aqui, porque o YouTube não é pra isso. Né? É o que eu falo pra vocês, tem coisa que eu posso trazer, tem coisa que as pessoas falam, pode falar. Pode mostrar, como eu mostrei. Se esse áudio da dona Edineide não... se você não tiver pelo menos um pouquinho de empatia, o problema não está em mim, gente. O problema está em você. É simples assim. Vamos aprender, vamos buscar pela justiça e não tentar fazer a justiça cometendo outra injustiça, como eu já disse aqui. Agora a gente pode falar que são duas famílias sofrendo. Duas. Não é uma só, não. São duas. Duas famílias que precisam saber a verdade. E a família do Michael, que eu vi, pelo que eu vi até agora, tá fazendo muito mais até. Eu tô errada? É o que eu estou percebendo. É o que eu estou vendo. É o que eu estou lendo. É o que eu estou lendo. Por quê? Por parte do advogado de defesa, de acusação, eu não vi nada até agora. O que ele tem, né? Será que ele pode ir lá falar do Michael? Sendo que ele mesmo concordou que o inquérito deveria ser jogado no lixo, ele mesmo concordou com a reconstituição que não aconteceu. Ele mesmo, gente. Não tem muito o que ele falar, não. Porque isso tá tudo gravado. Tá tudo aqui nos meus vídeos, tá aqui na internet, tá no mundo. Caiu na internet, caiu no mundo. Acordem. Acordem com o que vocês fazem na internet. Acordem com tudo que vocês escrevem na internet. Porque caiu na internet, caiu no mundo. É mais ou menos por aí. Então, gente,
O vídeo de hoje é esse, mais um vídeo para o canal. Espero que vocês me compreendam. Para aquelas pessoas que não sabem do meu trabalho, não acompanharam o caso da Ana Sofia, eu só lamento. Agora, todo mundo sabe que eu nunca estive do lado de uma pessoa que comete um delito como esse, gente. Nunca. Eu poderia me internar, então, né? Então me interna. Tanto que eu tenho os meus filhos, graças a Deus, muito bem educados. Nunca ouvi ninguém falar nada deles, nunca. Será que eu que tô errada? Será que eu? Pensem um pouquinho, gente. Pensem um pouquinho. Parem e pensem um pouquinho só. Um beijo e um ótimo e abençoado final de semana para todo mundo. Beijo, gente. Qualquer coisinha, amanhã a gente tem vídeo, domingo. Domingo eu não sei, porque amanhã tá... Bom, amanhã sim, mas talvez... durante o dia, talvez, tá? Beijo, gente.